Som. Um, dois, três.
está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por estarmos na tua casa, ó Deus. Este não é outro lugar senão o teu santuário, lugar de adoração, onde nós trazemos, Senhor, as nossas mazelas e derramamos diante da tua presença e saímos sarados. É aqui também, Senhor, que nós prestamos um culto de louvor e adoração a ti. E nesta hora é o que fazemos, Senhor. Então nós queremos clamar, Senhor, para que tu recebas a nossa adoração, tudo que for feito neste lugar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Nós temos alguns avisos. Foi passado aqui, no quadro, e nós vamos reforçar o aviso. Digamos que para nós o principal desta semana é o que nós vamos fazer no próximo final de semana. A igreja está em festa, ela vai estar em festa, e nós teremos a comemoração do 62º ou 66º aniversário da igreja. 66. Quase a minha idade. E nós queremos chamar a todos vocês para virmos aqui na sexta, no sábado e no domingo. 3 dias de tremendo louvor e adoração ao Senhor, onde nós vamos agradecer a Ele por todos esses anos. 3 dias seriam poucos se nós fôssemos contar todas as bênçãos que esta igreja já recolheu, já recebeu. Tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Mas nós vamos aproveitar esses 3 dias e nós vamos estar buscando a face do Senhor e nós vamos engrandecer o nome do Senhor todos juntos aqui. E Júnior, vai ter bolo, viu? Vai ter bolo. Vai ter lanche. No sábado nós teremos lanche. No sábado nós teremos a comemoração do nosso bolo. Na sexta-feira estará pregando o pastor Sidney, da Vila Gerde. E quem estará dirigindo o culto vai ser o pastor Caleb. O pastor Caleb vai estar dirigindo o culto. No sábado, o Fernando vai estar dirigindo o culto. E quem estará pregando, o pastor André Américo. Pela foto aqui, eu acho que é o Messi que vai vir. Parece, não sei se parece, pela foto estava parecendo o Messi, né? Não fala baixo para os argentinos aqui da Redondeza não virem atrapalhar o nosso culto. E no domingo, o pastor Caleb estará trazendo a mensagem, a palavra. E nós estaremos na condução do culto. Então venha, convide amigos, convide família e vamos louvar ao Senhor. Ok? Quero convidar a Graça a falar a respeito do acampamento. Graça e paz, igreja. Nós estávamos há algum tempo, correndo atrás de chácara para a gente estar fazendo o nosso day use no final do ano, que é o dia de descanso, para nós descansarmos, aproveitarmos o dia.
Então, nós escolhemos a data, o dia 2 de dezembro. Alguns irmãos já deram o nome. Esse é um evento que não pode os irmãos deixar para me dar a resposta ou passar para mim os nomes em novembro ou em outubro. Tem que ser assim para ontem, porque eu preciso dar resposta na chácara. Já temos algumas pessoas inscritas, né? Temos umas 27 pessoas. A chácara lá é para 100 pessoas, tá as fotos aí. A Ana foi com a gente, o Alex, né, o Laércio, é um lugar muito gostoso. Ele ali dá para todas as idades, gente. Tem a piscina é enorme, tem piscina infantil, tem um playground, o espaço é muito grande, assim cabe bastante gente. O espaço lá é para 100 pessoas. E nós temos os alojamentos também. Se no dia você não quiser curtir a piscina, não quero descansar, quero dormir, quero tirar um sono, você vai ficar à vontade para você aproveitar, descansar. Então, assim, vai ser um dia muito gostoso, um dia que nós vamos estar juntos para bater papo, para brincar, para conversar, vamos ter brincadeiras lá no dia. Então, assim, quem ainda não deu o seu nome, no final do culto, me procurem para dar o seu nome. Se alguém tiver alguma dúvida também, me procure para mim estar esclarecendo a dúvida para os irmãos. O valor, ele sai 191 por pessoas. Nós vamos estar parcelando em até 7 vezes. Crianças de 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Crianças de 5 a 10 anos pagam meia entrada. Tá, o horário que a gente vai sair daqui, já vou passar tudo certinho para os irmãos. Nós vamos estar saindo daqui 6 horas da manhã, a gente está vendo aí se a gente consegue um ônibus. Então, assim, não vamos ter essa dificuldade. Eu não tenho como eu ir porque eu não tenho carro. A gente está vendo também um ônibus para estar levando toda a igreja. Então, assim, não deixe de participar. Né? A gente já está passando as informações agora para os irmãos. Por quê? Porque até para facilitar, né? A gente vai estar parcelando, um valor alto? Acredito que não, porque se a gente sai com a família da gente aí, a gente gasta mais ou menos isso, né? E a gente vai ter direito ao café da manhã, almoço e um lanche da tarde, tá bom? Vai ter lanche, Júnior. Então, os irmãos me procurem após o culto para dar os seus nomes. Se tiver alguma dúvida também, me procurem. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida para os irmãos. Muito bem. Só lembrando que tem que ser urgente, por quê? 100 vagas apenas. E não pode passar. Então, de repente, os irmãos que deixarem para depois, vai chegar na hora e falar assim, eu quero ir no passeio. Não vai poder ir. Castigo para quem não deu o nome, tá bom? Então, corra e fala com a irmã Graça, tá bom? Aliás, ela é uma graça, né? Vai ser em Mogi das Cruzes. Marlon Carol. Igreja festeira é isso aí, ó. Dá uma olhada só. Boa noite, graças a paz. Há um tempo atrás, a gente tinha, no nosso encontro jovem, os jovens tinham pedido para nós organizarmos. O pastor falou para eu e a Carol ir atrás e a gente conseguiu para vocês, jovens, o seu acampamento. Vai ser no dia 3, 4 e 5, né, amor? 3, 4 e 5 de novembro. Dá para parcelar em 7 vezes. Alô? Foi? Ficou em 250 por jovem, tá? Oi? Ficou em 250 por jovem, porém é tudo incluso, tá? Alimentação, nossa, tá? É comigo, hein? E aí estão as fotos, né? Cortou? Tá. E aí estão as fotos da chácara. Vai ser um encontro bem legal, tá? Então, a gente conseguiu fazer para parcelar 7 vezes, não fica pesado, bom? E é isso. Tem alguma coisa para falar, pastor? Não? E a gente queria deixar uma pergunta para os jovens, né, que participaram do Acampa Dentro, né?
Não. O que você ia falar? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Cadê? Cauã, Não. o que você ia... Pode soltar aí. Jovens do Acampa Dentro vão lembrar. Cauã, Não. o que você ia falar? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Cadê? Então é isso, galera. Então é isso, o acampamento do jovem a gente conseguiu. A partir do mês que vem a gente já começa a fazer os boletinhos para vocês. Acho que são 20 vagas. E vai ser de vocês, tá bom? Muito obrigado. 20 vagas só, hein? Não fica aí titubeando, não. Não perca tempo, ok? Todas as terças-feiras nós temos o pessoal da elétrica e da hidráulica, o pessoal, o vozeirão aí, os homens, estão todos convidados, convocados para auxiliar na manutenção do templo. Todas as terças-feiras, a partir das 19h30, né? 19h30, é isso? Você não precisa ser bom nem em elétrica, não. Você não precisa ser bom em chave de fenda. Se você souber o peso de uma vassoura, já pode vir. Pode vir e vai ser bem aproveitado. Tá bom, gente? Terça-feira agora tem, hein? 19h30. Nós vamos mexer na parte elétrica, nós vamos mexer na parte hidráulica, vamos fazer algumas manutenções no templo aí, tá bom? Pode vir. Vai ter lanche, Fernando? Fernando, se liga, hein? Agora vai ter que ter, né? Falando em lanche, parece que eu gosto tanto, por isso que eu estou com a barriguinha ressaltando, né, irmãos? Vai ter cantina hoje. Hoje nós vamos provar um pastel delicioso. Depois do culto, quem quiser se encaminha até o salão social da igreja e pode adquirir o seu produto lá, o seu pastel, e o refrigerante vai ser grátis, né? É isso? O Jovino e a Zita levantaram a mão que sim. Ok, então cantina. Muito bem. Eu acho que o reforço era esse, né, pastor? Muito bem. Louvor. Vamos louvar ao Senhor. Assim, ok. O nosso louvor vai ser assim. No primeiro hino, você está convidado. E nós vamos trazer nossos dízimos e oferta. Vamos cantar o primeiro hino. E entre o primeiro e o segundo hino, a Ana vai agradecer a Deus por aquilo que você vai colocar no gasofilácio. E você vai se sentir abençoado também por isso, tá bom? Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos iniciar o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor Jesus. E o primeiro cântico, ele diz: vem que esta é a hora da adoração. É um convite de adoração ao Senhor Jesus. Venha do jeito que você está, né? Venha como você está. O Senhor está aqui para ouvir o seu louvor. Então cante com o seu coração, solte a sua voz e louve ao Senhor. Dar a Ele
Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas no altar, amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente neste local, ó Pai. E que toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada somente a Ti, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que foram depositados no Teu altar, ó Pai. Que eles sejam, Senhor amado, bem usados, Senhor, na Tua casa, na Tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, deste trabalho, ó Deus. E nós louvamos pelos irmãos, ó Deus, que têm, ó Pai amado, ofertado, Senhor, na Tua casa. Abençoa os seus lares, os seus trabalhos, Senhor. É o que nós louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E todo louvor e toda honra pertence ao nosso Deus. E o nosso desejo do coração do crente, é que toda língua, todas as nações confessem que Senhor Jesus é o Senhor. Amém? É o que nós vamos cantar. Nós vamos declarar ao Senhor
o quanto Ele é formoso. Ele é o Rei do Universo, aquele que governa terra e céu, que governa as nossas vidas. E é o que nós vamos declarar neste momento, dizer que Ele é maravilhoso. E maravilhoso é estar junto com a igreja na presença do Senhor Jesus. Eu vejo a glória do Senhor neste lugar. Que possamos ver a glória do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares. É o que nós vamos cantar neste momento.
nos constrange a orar, a buscar a face do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender dos seus caminhos, então o Senhor vem e Ele sara a terra. Você quer ser sarado? Busca o Senhor. Quer estar na presença do Senhor? Busca o Senhor. Quer ser abençoado? Busca o Senhor. Nós vamos fazer agora, nesse momento, um momento de intercessão. Não sei qual é o problema, qual é o motivo. Se você tiver algo a pedir ao Senhor, levante a sua mão, que nós vamos. Amém. Amém. Pode baixar. Nós vamos interceder nesse momento por essas orações. E aqui nós temos muitas orações também, muitos pedidos, de orações aqui. Fica lá fora e todas as quartas-feiras vem para cá. E além das nossas orações, nós oramos por esses pedidos. Não temos poder. Todo poder é de Deus. Mas nós encaminhamos a Ele os nossos pedidos, as nossas petições. E Deus tem honrado a todos nós. Se você também tem algo a agradecer ao Senhor, faça um sinal também que nós vamos orar por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos mais a agradecer do que a pedir. Sinal que Deus tem abençoado. Feche seus olhos nessa hora. Santo e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença diante do Teu trono, ó Deus, para 2 motivos, Senhor. Tu conheces, Tu sondas os nossos corações e nós estamos, ó Deus, com os nossos corações abertos nesse momento, para interceder pela vida dos nossos irmãos aqui, por todos esses pedidos, com mãos levantadas aqui, Senhor. Tu sabes, Tu conheces, Tu sondas o nosso interior, e antes que nós possamos encaminhar a Ti, Senhor, os nossos pedidos, as nossas petições, a resposta, Senhor, já vem de Ti. Ó Deus, mas que nós possamos também entender quando a resposta for não. Nós queremos sempre o sim. Às vezes a resposta é espera um pouco. Às vezes a resposta de Ti é calma, eu estou no controle. Que nós possamos entender, Senhor, que Tu estás no controle. A resposta vem de Ti. Ó Deus, acalma o nosso coração com relação àquilo que queremos, ó Deus. E nos mostra, Senhor, com os Teus sinais, que Tu és Deus sobre as nossas cabeças, sobre todo este povo aqui, Senhor. Queremos colocar, Senhor, na Tua presença também os agradecimentos que aqui, as mãos que levantaram, Senhor, em agradecimento ao que tudo que Tu tens feito, Senhor, por esta igreja, pela vida dos Teus servos aqui. Deus, derrama as bênçãos sobre a vida dos Teus servos. Enche, Senhor, este lugar com a Tua presença. Enche, Senhor, as nossas vidas, como cantamos aqui, Senhor, com o Teu ser, Senhor, para que nós possamos testemunhar cada vez mais do que temos visto e ouvido diante de Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, por ser um Deus tão presente em nossas vidas, por ser um Deus que além da salvação ainda cuida de nós. Muito obrigado, Pai, por isso. Prepara os nossos corações, ó Deus, para Te ouvir. Acalma, Senhor, o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Pastor. O pastor esteve ausente no período da manhã. Ontem fez um bate-volta corrido. Foi ontem à noite mesmo ou foi, cara? Fernando, de ouvido? Teimoso, né? Mas Deus abençoou e trouxe. Foi bênção? Agora nós vamos orar para que, por intermédio de você, esta igreja possa ser abençoada na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, estenda sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Santo e eterno Deus, nós queremos nesta hora também, Senhor, encaminhar o Teu servo na Tua presença. Ó Deus, para que ele possa discorrer da Tua palavra com intrepidez, para que ele possa falar aos nossos corações, não por ele mesmo, ó Deus, mas que ele possa trazer o Teu recado para nós, e que no final de tudo nós possamos dizer amém, Senhor, porque a Tua palavra vai ser colocada nas nossas vidas. Deus, que nós possamos ser servos fiéis e ovelhas do Teu pastoreio,
em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Amém? Não? Sim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Muito obrigado, Laércio, pela cobertura hoje de manhã, né? Hoje, Laércio esteve aqui com os irmãos. Como ele disse, tivemos que fazer uma pequena retirada, né? Mas está tudo sob controle, graças a Deus. Ontem tivemos o nosso encontro de casais. Quero parabenizar Tato, Roseli, pelo trabalho. Ontem, o lanche que comemos, né? Gostoso, né? Tudo muito gostoso. Muito obrigado pela forma como tem abençoado os nossos casais. E gostaria de fazer o destaque ou reforçar isso que o aviso que o Laércio deu há pouco, né? Essa semana é aniversário da nossa igreja. Então, se programe, né? Tente estar conosco nesses 3 dias. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, como tem feito aqui há 66 anos, né? Se você pode estar conosco, venha na sexta, ou venha no sábado, ou venha no domingo, ou venha nos 3, né? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 18, que na minha versão está assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e a estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que estava sendo lhes dito. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha vida de minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Vamos orar? Santo Deus, estamos, Pai querido, diante da Tua palavra, Deus. E agora, Deus querido, nós te pedimos que apesar de nós, e apesar daquilo que temos feito, e apesar daquilo que temos vivido, o Senhor fale conosco nesta hora, Deus. Usa, Pai querido, este momento com poder, com autoridade, com graça, e exorta-nos e corrige-nos e consola, Deus amado, o Teu povo através da Tua palavra. Esta é a nossa oração que fazemos, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos lendo fala acerca de um aprisco, um lugar reservado
para ovelhas. Eu não sei qual é a ideia que você tem de aprisco, ou eu não faço ideia como é que você imagina como um pastor guarda e cuida das suas ovelhas. Eu deixei uma imagem com os meninos, dá tempo aí, meninos? Conseguiram pôr? Os meninos vão colocar pra gente, mas é a ideia de uma forma geral de como se dá ou como se dava um aprisco, tá aí, né? Um aprisco de ovelhas. Esse é o logo antigo da igreja, para quem não conhecia, né? O aprisco de ovelhas era um lugar reservado apenas para esta finalidade. E é com esta imagem, é com este cenário que Jesus então está falando para aquele povo. É este cenário, este é um aprisco de ovelhas. Você pode perceber que este aprisco não tem uma porta, este aprisco não tem um portão, vamos chamar assim, né? Com ferrolhos, com fechaduras. Este é o cenário de um aprisco. Agora que os irmãos entenderam bem aonde está posicionado o pastor das ovelhas, o que é uma porta de um aprisco, ou como se dava um aprisco, como é que as ovelhas ficavam basicamente distribuídas ali, você vai conseguir compreender melhor o que Jesus diz neste texto que nós estamos lendo. Estamos falando de um lugar cercado. Obrigado, meninos. Estamos falando de um lugar cercado. Estamos falando de um lugar aonde há difícil acesso, e o acesso legal autorizado se dá apenas por um lugar. Então Jesus começa falando deste lugar, deste aprisco, sobre esta questão, né? Aquelas pessoas que pulavam os muros, se machucavam, porque estas paredes, algumas tinham pedras, outras tinham espinhos, outras tinham pedaços de ferro, para efetivamente evitar o furto. Mas Jesus está comparando o seu rebanho, está comparando o seu povo com um aprisco deste tipo. Então o texto que a gente está considerando, eu queria tirar com vocês 5 lições acerca do rebanho de Jesus, o bom pastor. E este texto tem muito a nos ensinar, tem muito a acrescentar na nossa caminhada cristã. Por isso, peço que você tenha bastante atenção naquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. O verso de número 1 do texto que nós estamos considerando começa a primeira lição que Jesus nos dá. É preciso atenção no aprisco. Dentro deste lugar, dentro dessa atmosfera onde todas as ovelhas estão concentradas, é preciso ter muita atenção. Um espaço reservado para a proteção das ovelhas. Um espaço reservado para o cuidado das ovelhas. E neste lugar só tem uma passagem de entrada. Só existe um meio para que as pessoas pudessem entrar de forma autorizada, de forma legal neste ambiente. Mas diz o texto que havia aqueles que entravam no aprisco e não era pela porta. Pulavam um muro, corriam risco, se machucavam, a fim de roubar, a fim de saquear, ou até mesmo de exercer algum tipo de autoridade sobre aquele rebanho, a fim de levá-lo como seu, mesmo aquilo não sendo verdade. Jesus diz que aquela pessoa que entra pela porta, ou que entra no aprisco sem ser pela porta, ele tem uma característica: é um ladrão. Se entrou no aprisco e não foi pela porta, ele está mal intencionado. O bom intencionado, ou o pastor dessas ovelhas, jamais pularia o próprio aprisco. Jesus está dizendo: se você está vendo um aprisco de ovelhas e tem alguém pulando, certamente não é o pastor, é um assaltante.
Mas por que este ladrão não passa pela porta e não tem ninguém? Porque as ovelhas não o ouvem, as ovelhas não o reconhecem. Ele tem que entrar dentro sem ser visto, sem ser notado. Ele vem realmente para roubar. Talvez pegar uma ovelha e sair correndo, 2. Mas a intenção deste ladrão é prejudicar o rebanho. Ele entrou no aprisco e não foi pela porta. Quem está no aprisco precisa passar pela porta. Se não passou pela porta, está mal intencionado. Se não passou pelo meio legal, está mal intencionado. Então diz o verso número 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este entra com naturalidade. O pastor das ovelhas entra de uma forma tranquila. O porteiro abre-lhe o portão e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzi-las, vai adiante delas, elas o seguem, conhecem a sua voz. O pastor é o único que passa pela porta ou pela passagem de entrada com autoridade. É o único. Um rebanho só tem um pastor. Um rebanho só tem um poder, só tem uma autoridade, não há outro. Se alguém exercer ou tentar exercer uma autoridade, nem que esteja pulando o muro, o rebanho não acata. O rebanho não presta atenção. O rebanho não reconhece a sua voz. Essa não é a voz do meu pastor. O rebanho ignora. Vamos, ovelha, anda. E a ovelha, ó, vou sair daqui não. Eu sei quem é o meu pastor. Eu sei debaixo de qual autoridade eu estou. Não vou sair daqui. Eu não acato as ordens de ninguém. Mas o pastor, quando entra pela passagem de entrada, ele então é reconhecido pelas suas ovelhas. O texto diz que há uma terceira figura: o pastor, o ladrão, e agora tem um camarada chamado porteiro, ou em algumas versões, o zelador. Quem é esse cara? Esse cara era uma espécie de trabalhador pago pelos pastores para cuidar dos seus rebanhos. Então, o pastor tinha o seu rebanho, levava até o pasto deste homem, e lá tinha as porteiras, propriamente dito. Então, como os pastores às vezes tinham muito trabalho, o rebanho era muito grande, eles terceirizavam o seu rebanho. Colocavam o rebanho dentro de um outro pasto, de uma outra pastagem, pagava o porteiro ficava lá olhando e fechava, aquele rebanho ficava lá preso, enquanto o pastor ia fazer outras coisas. Jesus diz então que quando este porteiro, este terceirizado, abre-lhe a porta, e agora o seu rebanho está pronto para ir embora, quando ouve a sua voz, o segue. Meus queridos, há muitas coisas que Deus colocou nas nossas mãos que nós terceirizamos. Deixamos na mão do outro. E por que não dá certo? E por que não anda? E por que não resolve? Porque a ovelha não é do terceirizado, é tua. O problema não é do outro, é teu. A bênção não é para o outro, é tua. E muitas vezes fazemos como estes pastores, terceirizamos aquilo que era nosso. Quem tem que pastorear o rebanho é o pastor. Aí o pastor pegava uma salinha, trancava as ovelhas e falava: dá uma olhada para mim, eu vou ali e já venho, te pago. E estas ovelhas, como ficavam? Bem alimentadas? Mal alimentadas? Tinha água? Não tinha? Você acha que o terceirizado, que o porteiro, cuidava tão bem dessas ovelhas como o seu pastor?
que as conhecia pelo nome, que as chamava com intimidade, que caminhava com elas? Ou você acha que o terceirizado falava assim: bom, está respirando, está bem, né? Não precisa de água, não precisa de comida, ele me pagou para olhar e está tudo certo. Muitas vezes terceirizamos os nossos deveres, e não é isso que Jesus espera de nós. Precisamos ter atenção com o aprisco, atenção com aquilo que é nosso. Mas diz o texto que quando chega o verdadeiro dono daquele rebanho, quando chega o pastor daquelas ovelhas, ela os reconhece. Esta é a voz do meu pastor. Com o terceirizado, a ovelha não saía da pastagem ali, do chiqueirinho. Mas quando ouvia a voz do teu pastor, elas o seguiam, porque o pastor chamava elas pelo nome. O pastor conhecia cada uma das suas ovelhas. Essa aqui é minha, essa aqui não é, essa aqui é a Mel, essa aqui, né, é a branquinha, essa aqui. Chamo cada uma pelo nome. E eu conheço as suas feridas, e eu conheço o seu ritmo, e eu sei que essa aqui anda mais devagar, eu sei que essa aqui é um pouco mais acelerada, eu sei que essa aqui bebe muita água, eu sei que essa aqui bebe pouco. Eu conheço o meu rebanho. Então, quando o pastor das ovelhas começa a chamá-las, opa, eu conheço essa voz tem autoridade sobre a minha vida, eu vou caminhar com ele. E diz o texto então que o pastor vai adiante das suas ovelhas. Uma ovelha que conhece a autoridade, ou debaixo de qual autoridade ela está, ela sabe diferenciar muito bem a voz do seu pastor. Ela sabe diferenciar muito bem as ordens do seu pastor para de um ladrão, de alguém que está tentando roubar a autoridade de outra pessoa. A ovelha não vai andar, meu irmão. Desiste. Se você não tem autoridade sobre esta ovelha, sobre este problema, sobre esta pessoa, ela não vai te ouvir. Ela sabe quem está acima dela. Ela sabe de qual rebanho ela pertence. Ela sabe. E Jesus então vai usando esta figura da ovelha que de fato conhece o seu pastor, pelo fato dele conhecer, pelo fato dele caminhar com elas. Diante do convívio que aquele pastor tinha com as suas ovelhas, era impossível a ovelha deixá-lo. Jesus vai dizer que os pastores chamavam elas pelo nome, conduzia elas, andava com elas. Pastor que cheirava ovelha. Pastor que cheirava ovelha não deixava a ovelha no aprisco para outra pessoa olhar. Ele conhecia o seu rebanho. Ele sabia com quem ele estava lidando. Convívio e caminhada. Talvez Deus confiou um rebanho na sua mão. Você precisa caminhar com ele. Talvez Deus colocou debaixo da sua supervisão alguém, debaixo da sua tutela um discípulo, debaixo da sua casa uma questão. É teu. Caminha com ele. Caminha com a dificuldade, caminha com a adversidade, caminha, é teu. Você precisa conhecer, não terceiriza, não coloque outra pessoa para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Muita atenção no aprisco. Diz o texto que aquele que exerce autoridade sobre a vida das ovelhas vai adiante, sai rumo àquilo que ele espera ser o melhor para as suas ovelhas. E as ovelhas o seguem. Esse cara não vai me colocar numa fria. Esse pastor aqui, eu sei para onde ele está indo. Ele está indo no lugar onde vai me fazer bem. Diferente do ladrão que queria aprontar comigo, que estava mal intencionado. O bom pastor, ou o pastor neste caso, né, da ovelha, está levando, está seguindo, está sendo seguido pelas suas ovelhas. Já disse isso aqui uma vez e vale a pena ouvir de novo. A vida da gente, do crente, do discípulo de Jesus, é igual novela. Todo mundo fala que não está assistindo. Você viu a novela ontem? Não assisto. Mas todo mundo sabe o que está acontecendo, não é?
Ninguém assiste, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Essa é a minha vida e a sua. As pessoas fingem que não estão nos olhando, mas elas estão observando para onde você está indo. Onde é que a igreja está indo? Onde é que essa pessoa vai? Por que ela está fazendo aquilo? Talvez o seu rebanho está te seguindo. Você está sendo referência para alguém, modelo para alguém. O pastor vai adiante das suas ovelhas e elas o seguem. Para onde nós estamos levando o nosso rebanho? Para onde nós estamos levando a nossa família? Para onde nós estamos levando os nossos filhos? Para onde eles estão nos seguindo? A segunda lição que Jesus diz neste recorte do texto é que o rebanho, a ovelha, ela em hipótese nenhuma trai o seu pastor. Ovelha não trai. Ovelha que é ovelha não trai o seu pastor. Diz o verso número 5: mas nunca seguirão um estranho. Nunca. Uma ovelha genuína, uma ovelha que conhece o seu pastor, não vai com estranho. É aquele seu cachorro de estimação, né? A visita chega lá e fala: vem aqui. Ele vai? Vai nada. Tem cachorro que não vai não. Esse cara não é meu dono não. Vai que ele me pega no colo e me leva embora, né? Eu sei a vida que eu tenho aqui. Esse cara aqui me dá comida, me dá, né? Às vezes eu durmo até na cama dele, dou umas lambidas na cara dele, ele não acha ruim, né? Vou embora? Vou nada. Vou ficar por aqui mesmo. A ovelha não trai o seu pastor. O ladrão podia fazer o que quisesse. Olha, eu tenho um aprisco melhor, hein? A água de lá é mais geladinha. Ó, lá tem grama verdinha. Lá no meu aprisco, olha, é coisa linda. E a ovelha quieta estava, quieta ficava. A ovelha não trai o seu pastor. Pelo contrário, ela foge daquele que está querendo roubá-la. O próprio Jesus diz: fugirão dele, porque não conhece voz de estranhos. Essa aqui não é a instrução do meu pastor. Essa aqui não é a voz da minha autoridade. Eu vou fugir desse cara. Em hipótese nenhuma, as ovelhas que pertencem ao seu pastor vão traí-lo. Não seguem outro líder, não seguem outra autoridade, fogem desse tipo de questão. Existe uma confiança tão plena entre a ovelha e o seu pastor que ela não consegue traí-lo. E Jesus, mesmo que estivesse sendo muito claro sobre aquilo que ele estava dizendo, algumas pessoas não entendiam. Mas é porque a ovelha só ouve a voz do seu pastor. Você consegue entender que talvez Jesus esteja falando com você e você não está entendendo? É que você precisa passar pela porta, meu irmão. Enquanto você não falar: é Jesus que precisa ser autoridade na minha vida, é Jesus que precisa ser o meu pastor, eu preciso estar no aprisco de Deus. Por isso que Jesus está falando, eu não estou ouvindo. Por isso que Jesus está falando e está me soando estranho. Talvez ele não seja o seu bom pastor. O bom pastor, ou para ser parte do aprisco do bom pastor, precisa passar pela porta. Passando pela porta, você fará parte do rebanho. Mas Jesus estava sendo tão claro com eles. Nós não lemos os 2 versos finais, mas os 2 versos finais vão dizer assim, esse cara está endemoniado, misericórdia. E outros vão dizer assim: não, ele não está endemoniado de jeito nenhum. Esse cara está salvando está abrindo os nossos olhos. Porque para uns a mensagem é de salvação e para outros é de confusão? Porque alguns ainda não haviam passado pela porta. Não deixe o seu rebanho de jeito nenhum. Não fuja do seu rebanho de jeito nenhum. Não troque o seu rebanho de jeito nenhum. Sabe por quê? Seu pastor não vai estar lá. Aquele que você conhece a voz não vai estar lá. Mas algumas ovelhas fugiam dos seus rebanhos, eram levadas por outros, ladrões, salteadores, como o próprio Jesus diz. Mas ovelha que é ovelha, não trai o movimento. Eu conheço o meu pastor, vou ficar aqui no meu quadradinho, né?
A ovelha conhece bem quem está falando com ela, não trai o seu pastor. E então Jesus agora começa falando sobre a parte prática da coisa, sobre o que é um aprisco. Agora que nós entendemos o que é a autoridade de um pastor sobre a vida de uma ovelha e o que aqueles pastores faziam terceirizando o seu trabalho, fica um pouco mais claro da gente conseguir entender. Diz o verso número 7: Então Jesus afirmou de novo: Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é aquele homem que está sentado naquela passagem. Eu sou a porta. Quem fica velando pelo meu rebanho no aprisco sou eu. Quem conhece as minhas ovelhas sou eu. Quem as chama pelo nome sou eu. Quem conhece o seu ritmo sou eu. Quem conhece as suas dificuldades sou eu. As suas feridas sou eu. Quem sabe quando é que você precisa beber água e quando você precisa caminhar sou eu. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo assim: aqueles que estão passando por mim estão passando pela porta verdadeira. Não estão pulando muro, não estão forçando ser alguém que elas não são, estão reconhecendo que a única porta de entrada para o aprisco sou eu. Eu sou a porta. A passagem para o aprisco sou eu. E pode ficar tranquilo que quem vai ficar sentado na frente do aprisco cuidando de você sou eu. Sou eu. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E termina dizendo que todos aqueles que vieram antes de Jesus eram ladrões. E as ovelhas não ouviram esses falsos líderes que exerciam uma autoridade forçada. Todos que tentaram realizar os feitos, se passando por líder, se passando por proprietário do rebanho, se passando por dono do rebanho, segundo o próprio Jesus, era ladrão. Estava roubando algo de alguém. Esta autoridade não era deles. Havia um movimento de outros falsos messias antes de Jesus. Esse cara é Jesus, esse cara é Messias, esse cara é o Cristo. E acontecia aquele movimento, as pessoas ouviam que esse cara morria, acabava. Era assim a outra, esse aqui é o Cristo, agora vai. Aí Jesus vai falar: esses caras aí, todos eles, ladrões, falsos. A única passagem, a única porta de entrada para o aprisco, para fazer parte daquilo do plano de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sou eu. Eu sou a única porta. Jesus afirma ser a passagem para um aprisco seguro. Ovelhas de um rebanho não ouvem outra autoridade. O seu pastor passa segurança. O seu pastor passa seriedade. Portanto, essas ovelhas não acatam a sua voz. Diz o texto que essas ovelhas não ouvem, elas ignoram. Ignoram. Tem líderes tentando exercer liderança forçada sobre alguém, tem pessoas querendo. Essa ovelha não vai ouvir. Ela sabe quem é o pastor. Ela sabe quem é o bom pastor. Isso aqui é heresia. Jesus não falaria isso para mim. Isso aqui não vem de Deus. Mas por que você sabe? Porque eu conheço a voz do mestre. Eu sei quem é o meu bom pastor. As ovelhas não acatam outras vozes. E é por isso, meus irmãos, que existe uma grande confusão na igreja atual. Muitos pregadores falam acerca de muitas coisas, mas como as pessoas não conhecem a voz do bom pastor, ficam trocando de aprisco, ficam trocando, e é um trânsito religioso. Mas essas pessoas não conhecem a voz do bom pastor. E ficam atrás de pessoas. Não, esse cara aqui, essa igreja aqui, precisa passar pela porta. Quando passa pela porta, aí você entende. Ah, esse é o pastor. É isso que eu estava falando, é disso que eu estava precisando, de um aprisco seguro. Jesus diz: a porta que ele é, a passagem de entrada que ele é, encontra-se salvação. O que eu encontro do outro lado desse aprisco? Salvação. Jesus diz que aquele que passa por ele está seguro. Entra no aprisco, sai e encontra pastagem.
Jesus está dizendo o seguinte: mesmo que as suas ovelhas estejam no aprisco, elas estão livres. A vida com o bom pastor é suprida, o bom pastor sustenta, o bom pastor segura, o bom pastor te leva a lugares aonde haverá pastagem. O bom pastor não é um terceirizado, ele não está tomando conta de algo que não é dele, ele não está fazendo de qualquer jeito, ele está preocupado com as suas ovelhas, ele é alguém que está interessado na vida das suas ovelhas. As pessoas que passam por Jesus encontram salvação nele e têm as suas vidas sustentadas por ele, porque ele está na porta de vigia, pela minha e pela sua vida. Mas ao contrário disso, há uma figura que Jesus chama de ladrão, que vem apenas furtar, matar, destruir, e ao contrário, Jesus vem dar vida e vida plena, em abundância. O ladrão, a falsa voz, a falsa autoridade, que entra pelo aprisco, pelo muro, pulando os muros, correndo risco, esta voz tem um objetivo: te prejudicar. Te prejudicar. Está tentando roubar algo de você, está tentando roubar você do seu aprisco, tirar você da sua zona segura, tirar você das mãos do mestre, tirar você das mãos do bom pastor. O aprisco é este, e tem muita gente querendo pular o muro para pegar a mim e a você. Está cheio de gente aí do lado de fora do nosso aprisco, esperando você sair para pegar você no colo e sair correndo. Ele vem furtar, matar e destruir. Jesus diz assim: olha, estas pessoas que estão famintas pelo poder, que estão alucinadas em ter um rebanho que não é delas, elas não têm escrúpulos, elas vão te levar forçado mesmo. Ela vai destruir a sua vida. O importante é ela, mas eu não. O bom pastor está dedicado em propor uma vida plena para o seu rebanho. E em outras palavras, Jesus está dizendo àquelas pessoas: o que vocês estão ouvindo? Quem vocês estão ouvindo? Gente que está pulando muro, querendo propor para você Deus e o mundo? Ou você está ouvindo a voz do bom pastor? O que nós estamos ouvindo, meus irmãos? A terceira lição que nós tiramos a partir do verso número 7 é que só há uma passagem para o aprisco, só tem uma porta. Se alguém fizer uma porta auxiliar, uma janela, um puxadinho, não, só tem uma passagem para o aprisco. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Precisamos dar ouvidos ao chamado do mestre. Então diz o verso de número 11: eu sou o bom pastor. E agora Jesus começa a falar agora acerca daquilo que nós chamamos de igreja. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quarta lição que tiramos, portanto: o bom pastor, Jesus Cristo, não mede esforços pelos seus. Não mede esforços. O verdadeiro cuidador de ovelhas, o verdadeiro proprietário das ovelhas, o verdadeiro pastor das ovelhas, era o único que tinha direito de exercer autoridade, como se aquilo fosse dele mesmo. Outra pessoa não podia fazer isso. Já imaginou você chegar na sua casa e ter alguém lá? Essa casa é minha. Não, essa casa é minha. Foi eu que paguei, foi eu que comprei, foi eu que escolhi. E a outra pessoa fala: não, a casa é minha. Mas com que autoridade você fala isso? Se fui eu, se eu sou o proprietário, se eu que sou o dono, com que autoridade você fala isso? É disso que Jesus está dizendo. Os que não têm direito sobre as ovelhas, quando vê o perigo, corre. O administrador lá, o assalariado, o zelador, o porteiro, se acontecesse alguma coisa com aquelas ovelhas e ele tivesse que visse um animal, alguma coisa, ele corria, não tinha dó não. O rebanho não é meu, vou embora.
Vou ficar aqui para ser comido pelo lobo? Vou não, deixa ele aí, deixa esse povo aí. E largava as ovelhas. No perigo iminente, meu querido, se você estiver debaixo de uma autoridade que não seja de fato o seu pastor, que não seja de fato Jesus Cristo, que não seja de fato o único que tem direito sobre a sua vida, o único que tem o direito de exercer a posse das nossas vidas como propriedade, se nós estivermos debaixo de outra tutela, não se espante se esta autoridade fugir quando você tiver um problema, porque ele não se importa, ele não liga para as suas necessidades, ele não conhece o seu nome, ele não sabe quais são as suas feridas, ele não é o seu pastor, ele só está te olhando. O bom pastor não, ele assume o risco pelo seu rebanho, ele dorme na porta, vocês viram ali, né, a imagem, ele fica ali na porta, ele assume o risco. Se o lobo vir, ele está na porta, ele vai enfrentar o lobo de frente. O bom pastor coloca-se como porta, como guarda para o seu rebanho. Jesus está dizendo exatamente isso para aquelas pessoas: estou disposto a morrer por vocês. Vocês estão ouvindo o bom pastor? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ou isso para vocês é algum tipo de brincadeira? Eu estou disposto a sentar na porta e morrer pelo meu rebanho. Mas o assalariado não é o pastor. Diz verso número 12: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem o lobo, abandona a ovelha, foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aquela pessoa que você terceirizamos o nosso problema é o primeiro a correr quando vem a dificuldade. É o primeiro. Ele está ali pelo interesse. No caso do administrador, do zelador, pelo dinheiro. Ele não está ali porque ele gosta daquelas ovelhas. Ele está ali pelo dinheiro. E a pessoa ou a questão que nós terceirizamos, seja lá nas mãos de quem está, não está tão bem cuidada como se estivesse nas tuas. E agora, o que Jesus está dizendo é: se vocês estiverem em outros rebanhos, não se assuste. Se o seu líder, não se assuste. Se o movimento religioso que você está acompanhando, quando passar uma crise, essa liderança vai se preocupar com você, ela não vai. E aí você vai estar exposto. Mas eu estou num aprisco. Mas esse aprisco não tem porta, meu irmão. Esse aprisco não tem pastor, não. Não tem porta, não. Aquele que estava olhando correu, fugiu. E agora o lobo vem aí. E diz o texto que o lobo ataca e dispersa o rebanho. Talvez esteja entre nós alguém que fez parte de um aprisco sem pastor. E aí o lobo veio, atacou, e você se dispersou. Esse negócio de igreja não funciona. Aquela igreja tinha muito problema. O pastor não estava nem aí para mim. A igreja não se importa comigo. Mas sabe por quê? Porque você talvez não tenha ainda ouvido a voz do bom pastor. E não procurou um aprisco que você esteja seguro, que de fato Jesus esteja na porta cuidando da minha e da sua vida. Porque o diabo, meus irmãos, ele vem para isso: atacar e dispersar o rebanho. Quanto mais disperso a igreja estiver, melhor. Já contei essa ilustração aqui uma vez, mas cabe, né? Diz que está um anjo e um demônio separados por um muro e um cidadão lá em cima. E o anjo está o dia inteiro: amigão, desce daí, bicho, desce daí. Você não está vendo que você vai cair? Desce daí, desce daí. Passou a manhã, a tarde, a noite, desce daí. E o demônio, o capeta do outro lado, só olhando. Aí chega uma hora que o rapaz fala assim: vem cá, amigão,
O pessoal aqui desse lado está fazendo apelo, fazendo campanha, pedindo pelo amor de Deus para eu descer, e você está aí o dia todo aí só olhando. Aí diz que a ilustração que o demônio fala assim para ele: não, mas é porque o muro é meu. Então quando você está aí, tá bom, né? Mas quando eu e você descemos do muro e passamos a fazer parte do aprisco, aí incomoda. Aí incomoda. Aí o objetivo de Satanás é entrar no rebanho e te arrancar daqui, e dispersar você, e fazer com que você se perca por aí, para que você volte para o muro. Ah, pastor, mas eu não estou roubando, não estou matando, não estou me prostituindo, não estou fazendo mal para ninguém. Mas você está fora do aprisco, meu irmão. Tem que estar dentro do aprisco, tem que passar pela porta. O muro é da concorrência, não adianta. Desta forma as ovelhas ficam expostas, o inimigo as devora, não tem misericórdia. Mas a quinta e última lição que eu quero tirar com você é que Jesus é o único, grave isso, meu querido, Jesus é o único que exerce o direito de proprietário sobre a igreja. Jesus e mais ninguém. O verso número 14, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus agora, de uma forma muito prática, diz: quem manda na igreja sou eu, a porta sou eu, a autoridade sou eu. Quem passa pelo bom pastor, além de passar pela porta, está sob a tutela dele. Eu faço parte do rebanho do bom pastor. E diz o texto, as palavras do próprio Jesus: eu as conheço. Meu querido, isso é muito lindo. Pensar que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, te conhece. Conhece as suas dores, conhece o que te perturba, conhece o seu ritmo, conhece a sua vida. Jesus te conhece. Mas diz o próprio Jesus que as suas ovelhas também o conhecem. Quem é Jesus? Para mim, para você. Você conhece, você passou pela porta, você faz parte do rebanho. A mesma relação que o pai tem com o filho é a relação que o filho quer ter com o rebanho: intimidade, aproximação, caminhada junto, para que quando eu e você, como ovelha, cairmos do buraco, o bom pastor coloque o seu cajado e nos resgate. Precisamos ser parte do rebanho. Jesus estava disposto literalmente a se entregar pelo rebanho. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida. Eu não só estou sentado na porta, correndo o risco de ser devorado pelo lobo, como de fato hei de me entregar por vocês. O bom pastor, vendo que as ovelhas sofreriam, resolve se dar no lugar delas. Mas aí você pode estar pensando: poxa, pastor, mas isso aí foi para aquelas pessoas lá atrás. Isso aí foi para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Mas Jesus falou de você. Jesus falou de mim. O próprio Jesus diz: eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. São gentios. Não são daqui. Não são dessa região. Não são desse lugar. Nem estão aqui. Mas o texto diz, palavras do próprio Jesus: eles ouvirão a minha voz. Você ouviu a voz do bom pastor? Você ouviu o bom pastor te chamar pelo nome? Ele te conhece. Ele sabe muito bem quem você é. Jesus diz
que eu e você ouviríamos a sua voz. E dentro deste aprisco agora não tem divisão. Estamos todos no mesmo barco. Um só rebanho, um só pastor. Gente de todas as épocas fazem parte do mesmo rebanho que eu e você, a noiva de Cristo. Aquele que há de vir buscar a sua igreja, todos nós estamos debaixo da tutela do bom pastor. Ouvimos a sua voz. No rebanho de Jesus não tem divisão. Se começou a dividir, se começou a ir um para cá e um para lá, opa! Um só rebanho, um só pastor. Jesus não vai dizer algo para mim e falar o contrário para você. No reino não tem divisão. No reino não tem contenda. No reino não tem confusão. É um rebanho só, caminha junto. E o único que tem poder, que tem autoridade para falar, é para a direita, é para a esquerda, é para parar, é para andar, é Jesus. Jesus diz: eu sou o bom pastor, sou eu que sou autoridade sobre a igreja. Verso número 17: é por este motivo que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, eu dou de livre e espontânea vontade. O bom pastor tem autoridade para dar e tomar. É com base no plano eterno do Pai, baseado no amor incondicional, manifesto no Filho, que eu e você somos assegurados pela graça. Da mesma forma que o Pai me ama, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Jesus morreu por você, a fim de que você ouvisse a sua voz, a fim de que você compreendesse o seu amor, a fim de que você visse a autoridade que Ele quer exercer sobre a sua vida. O bom pastor está entre nós, a porta de passagem, a única entrada para o aprisco está aberta diante dos nossos olhos. Ele está te chamando pelo nome. E diz Jesus: eu tenho autoridade para dar a minha vida em favor do meu rebanho e tomá-la de volta. Quem manda sou eu. Esta é a ordem que eu recebi do Pai. Você e eu precisamos passar pela porta. Jesus ressuscita dentre os mortos, toma a sua vida de volta pelo poder contido no Altíssimo, reina à destra do Pai e segue cuidando de mim e de você, assentado na porta do aprisco, vigiando pelas nossas vidas. Ninguém poderia tirar a vida do bom pastor, a não ser que Ele mesmo a desse. Não há lobo, não há fera, não há ladrão que pule o aprisco e leve uma ovelha sequer do bom pastor. Ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pode com Jesus. Não há problema, não há adversidade, não há nada que faça frente à presença de Jesus Cristo. Jesus diz: eu vou morrer por livre e espontânea vontade, mas não se preocupe, a minha vida eu tomo de volta. Você confia ou não confia no bom pastor? Aquele que disse que morreria e morreu, aquele que disse que ressurgiria e ressurgiu, é o mesmo que está te chamando pelo nome. Ele mesmo havia dito isto: os chamarei e eles me ouvirão. Não estão nem aqui diante dos meus olhos, mas nos planos eternos eu já os contemplo assentados na Igreja Batista do Parque das Nações, no dia 25, 26 de março, ouvindo a minha voz. Eu e você estamos com a porta diante dos nossos olhos. Em Jesus está contida toda a autoridade. A autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre a igreja, sobre o rebanho,
Em Cristo está contida toda a autoridade. Jesus, meu querido, é o único que exerce o poder de proprietário sobre a sua vida. Ou Jesus é o único que deveria exercer o poder de proprietário da sua vida. Mas pode ser que ainda esteja dividido. E pode ser que no carro da sua vida você está querendo colocar 2 motoristas. Não dá certo. Precisamos passar pela porta, reconhecer a voz do bom pastor e deixar que ele exerça o poder de propriedade sobre nós. Não é à toa que nós o chamamos de Senhor. Senhor sobre a minha vida, Senhor sobre esta igreja, Senhor sobre o seu rebanho. Senhor é dele, de mais ninguém. Apenas ele exerce a sua autoridade. E meu querido, seja franco, só tem uma porta. Só tem um meio para que você encontre paz. Só tem um meio para que você encontre pastagem. Só há uma forma de encontrar vida sustentada pelo Altíssimo. É a porta. E quando você passar pela porta e voltar os seus olhos atrás, você há de ver o bom pastor assentado na frente do rebanho. Ele vai te proteger. Ele vai guardar a sua vida. Ele conhece as suas feridas. Ele é o único que vai exercer o poder de autoridade sobre você. E quando o inimigo, o salteador, o ladrão, tentar te confundir com qualquer outra coisa, agora que você conhece a voz do bom pastor, você não vai. Você não vai. E quando Jesus adentrar a história da humanidade, vir buscar a tua igreja e falar: Alex, Lúcio, Eliane, Fernando, eu conheço a voz do Mestre. Eu conheço a voz do Mestre. Eu sei quem está me chamando. E seremos retirados para uma vida plena ao lado daquele que nos salvou. Jesus Cristo, o único disposto a um dia assentar na frente do aprisco e correr o risco por mim e por você, a ponto de entregar a sua própria vida para te salvar. Jesus. 5 lições sobre o rebanho ou sobre a igreja de Cristo ensinado pelo próprio Jesus. É preciso ter atenção no aprisco. Pode haver infiltrados entre nós. O rebanho não trai o seu pastor. Ele conhece muito bem quem exerce a autoridade sobre ele. Só há uma passagem para entrar no aprisco. Jesus disse: eu digo a verdade, eu sou a porta. A única passagem para que você faça parte do plano eterno. Só tem uma. Se estão te prometendo outra forma, chame do que quiser, de janela, de calabouço, de caverna, mas não chame de porta. Porta só tem uma. 4ª lição: o bom pastor não mede esforços por mim e por você. Se tiver que entregar a sua vida como entregou, ele o fará. Se tiver que ir atrás de você, irá. Se tiver que se colocar em perigo por você, se colocará. O bom pastor não mede esforços, mas o zelador, o administrador, o terceirizado, ele vai fugir. Depois não diga que eu não te avisei. 5ª e última lição: Jesus, e mais ninguém, é o único que exerce o direito de propriedade sobre o seu rebanho. Só Jesus. Só Jesus e mais ninguém. Jesus exerce direito de propriedade. Quando Jesus chegar no seu rebanho, e se porventura houver outro lá tentando exercer uma liderança forçada, quando Jesus falar: fulano, opa, agora é o meu pastor, vai para lá, capeta, não te dou ouvidos. Ignoro a ação do inferno. Jesus é o bom pastor.
conheço a sua voz, Ele conhece as minhas feridas, Ele sabe muito bem quem eu sou. É Jesus que vai exercer o direito de propriedade sobre a minha vida e fazer dela o que bem quiser. E quando Jesus sair caminhando adiante do seu rebanho, quero ver você do meu lado, caminhando rumo aos passos do Mestre. Jesus e mais ninguém é o que nos importa. O único que tem o direito de exercer propriedade sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja, sobre a vida da sua casa, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da igreja do Parque das Nações. É Jesus e mais ninguém. Eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, e gostaria muito de orar com você. Quero tirar esse tempo para que você converse com Deus, que você de fato se coloque diante dele e diga: Deus, obrigado, porque eu passei pela porta. Obrigado porque eu reconheço quando é o Senhor que está me direcionando. Obrigado porque o Senhor me chama pelo nome. Obrigado porque o Senhor conhece as minhas angústias. Obrigado porque o Senhor está disposto a ficar ali assentado, no sereno, no frio, no calor, vigiando pela minha vida. Eu não mereço, Jesus. O Senhor sabe que se não fosse o Senhor na porta me vigiando, eu já tinha fugido. Eu já flertei tantas vezes com gente que pulou um muro, mas a tua palavra me diz para que eu tivesse atenção no aprisco. Tapa os meus ouvidos, ó Deus, e que a voz do inferno não prevaleça no meu coração. Eu quero ficar aqui, Jesus, no teu rebanho, naquilo que me importa. Eu não quero trair o teu movimento, eu não quero trair o bom pastor. Nunca que uma ovelha tua foge, nunca que uma ovelha tua sai do teu aprisco. A tua palavra nos garante do contrário. Foge do inimigo, denuncia que está sendo roubado, que está sendo levado. Não reconhece a voz do ladrão. Satanás e seus demônios não têm poder sobre nós. E você pode dizer: Jesus, eu quero passar pela porta do aprisco. Eu entendi que é um plano eterno para mim. O Senhor conhece pelo nome. É por isso que eu ainda não consegui entender ninguém, porque eu estava esperando a tua voz. E hoje o Senhor falou no meu coração. E a tua palavra me garante que aquele que passa pela porta encontra salvação, entra, sai e encontrará pastagem, sustento, graça vinda do alto. Jesus, eu quero passar pela porta. Eu quero ser acompanhado pelo Senhor, porque o Senhor não mede esforços. O Senhor foi até as últimas consequências por nós. O Senhor não só disse que estava disposto a dar a vida pelo seu rebanho, como o fez, morrendo como um maldito, pendurado naquele madeiro. Ó Deus, perdoa as nossas vidas. Mas, ó Deus amado, traz consolo da tua parte, porque o Senhor falou de nós. O Senhor contou com este dia. A tua palavra nos disse nesta noite: tenho ovelhas que não são deste aprisco, mas um dia ouviriam a sua voz. E hoje nós estamos aqui, ó Deus. Hoje nós estamos aqui ouvindo a tua voz. Eu ouvi, Jesus, o Senhor falar comigo. Exerce o poder de autoridade sobre a minha vida. Vem ser Senhor da minha vida, Deus. Vem ser Senhor da minha história. Exerce, Jesus, o direito que o Senhor tem como pastor sobre esta ovelha ferida, machucada, angustiada, que já tentou fugir do seu aprisco tantas vezes, mas hoje, Jesus, eu entendi. Exerce então, ó Deus, o seu senhorio sobre mim.
Usa os meus pés, ó Deus. Usa as minhas mãos. Eu quero ser um reflexo do Senhor neste lugar. Eu quero ser um reflexo do Senhor neste lugar. Eu quero passar por esta porta. Converse com Deus, meu querido. Converse com Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Talvez você está aqui há tanto tempo e ainda não passou pela porta. Talvez você passou pela porta, mas terceirizou. Está achando que Jesus está no YouTube. Está achando que Deus está falando com você através de vídeos motivacionais. O bom pastor nunca faria isso. O bom pastor nunca iria terceirizar o seu rebanho, o cuidado do seu rebanho. O bom pastor fala e as suas ovelhas ouvem. Mas talvez você está num rebanho terceirizado. Talvez por esse motivo você está ferido, machucado, porque o pastor não conhece suas feridas, não trata, ele só massageia o seu ego. E por mais machucado que você esteja, e por mais ferido que você esteja, a única coisa que você tem ouvido é que você vai vencer, é que você vai ter, é que Jesus te ama. Mas passa pela porta, meu irmão. Passa pela porta. Jesus, santo, bendito e eterno seja o teu nome. Deus querido, que amor constrangedor que sentimos. Envergonhados, Deus querido, pela maneira única que o Senhor tem de nos amar. Sabedores, ó Deus amado, das nossas falhas, daquilo que fazemos, daquilo que somos, de tantas vezes negar o teu nome, ó Deus. O Senhor segue nos amando, segue nos perdoando, segue mantendo a porta aberta, segue assentado na porta do aprisco, velando pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor abriu esse aprisco e foi passando um a um de cada vez, e o Senhor conhece todos nós pelo nome, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas angústias, ó Deus. Toma os nossos corações nas tuas mãos. Jesus querido, trata as nossas feridas, trata os nossos machucados. O Senhor conhece muito bem quais são. O Senhor sabe muito bem o que nos tira a paz. O Senhor sabe o que acontece nas nossas casas. O Senhor sabe o que acontece conosco. O Senhor conhece o nosso trabalho. O Senhor conhece os nossos desafios, a crise financeira, as dívidas. O Senhor sabe aquilo que está tirando a minha paz. Mas o Senhor é o bom pastor. Trata, Jesus, as minhas feridas. Exerce, Pai querido, o direito de Senhor, de proprietário da minha vida, e toma a minha vida nas tuas mãos e faz, Jesus, o que o Senhor bem entender. Sei que o Senhor vai me levar para um lugar seguro, sei que o Senhor está me guiando para um lugar tranquilo. Por isso, ó Deus, põe em paz no coração da tua igreja, que aqueles que chegaram até a ti, de forma alguma, o Senhor há de lançar fora. Todos nós aqui, ó Deus, com os ouvidos bem abertos, ouvimos a voz do bom pastor, único que tem direito de exercer propriedade nesta igreja, neste lugar, neste rebanho. Pai querido, diminui a vida deste pastor, quebra, ó Deus amado, por inteiro, e ser exaltado, Deus amado, neste púlpito, ser exaltado no ministério da palavra, ser exaltado através dos ensinos bíblicos que aqui são feitos, ó Deus. Fale, Pai querido, apesar de mim, que a voz do bom pastor esteja sempre presente entre nós. Pai querido, com o perdão das minhas falhas, com o perdão das falhas dos meus irmãos, te pedimos,
aceita-nos, ó Deus, no teu aprisco. Guarda as nossas vidas. Se você quer passar pela porta, se você quer voltar a passar pela porta, mesmo com os olhos fechados, levante uma mão, só levanta uma mão. Uma mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma mão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pai querido, o Senhor viu o gesto de fé dessas pessoas. Ó Deus, escreve o nome delas no teu livro. Hoje chegou salvação neste lugar. Hoje a festa na eternidade por sua causa, meu irmão. Ouça a voz do bom pastor, sempre, sempre, e não dê ouvidos ao inimigo da sua alma. Pai querido, tome os meus irmãos nas tuas mãos, ó Deus. Bem-vindos ao aprisco da graça. Pai querido, nos dê condição de caminhar com os meus irmãos. Encontre aqui, queridos, uma igreja, uma parte deste aprisco que nós queremos te abençoar. Certo, Pai de amor, que o Senhor nos abençoou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dia de festa. Amém? Graças a Deus. Fique de pé. Grupo de louvor, vem aqui na frente. Nós vamos cantar. Meu querido, daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, tem pastel. Tem lanche. E a festa que tem na eternidade vai ter aqui também. Você é nosso convidado para fazer parte da nossa confraternização, reinauguração da nossa cantina. Ó, estamos chique demais. Abençoe o Ministério Infantil. Tudo que será arrecadado aqui será revertido para o Ministério Infantil, os afazeres das meninas, das nossas crianças. Comendo um pastel, você está abençoando uma criança. Comendo 2, você está abençoando 2 crianças. Compra tudo, nada mais. Compra tudo. Abençoa todas as crianças. E Deus há de honrar e há de te abençoar também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai querido, por este culto. Culto este que foi usado para que o Senhor, juntamente com os teus anjos, serafins, querubins, santos de todas as épocas, fizesse mais uma das tuas festas. Salvação chegou neste lugar. Muito obrigado, Jesus, porque ovelhas passaram por teu aprisco, tomaram a decisão de reafirmar estar do teu lado, Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque apesar de nós e das nossas falhas, o Senhor fala através da boca do teu servo, Deus. Usa, Pai querido, as nossas vidas, usa esta igreja, Deus. Usa esse ministério de louvor, mídia, comunicação, ministério infantil, diáconos, ornamentação, todas as áreas da nossa igreja, Deus. Mulheres de oração, EBD, Jesus, é tudo seu. Faz a tua vontade, Jesus. Toma os nossos radicais nas tuas mãos, Jesus, e fortalece a vida dos teus servos, ó Deus. Faz, Deus amado, deste braço força desta igreja. Pai querido, obrigado por este culto. Obrigado pela maneira como o Senhor falou com cada um de nós. Saímos daqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra, alimentados pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único digno de louvor, glória e exaltação, e recebe o culto de pecadores, mas aceita, Deus, porque este é o nosso melhor. Estamos aqui, ó Deus amado, nos desdobrando para agradar o teu coração. Pai querido, obrigado. Obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado porque somos todos ovelhas do seu rebanho. E quando o Senhor voltar, encontra, Deus querido, uma igreja unida, forte,
um só rebanho, rumo ao abraço da eternidade do nosso bom e eterno pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê pastagem, paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana.